Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Rosana e este é meu sinal. Eu sou professora surda. Nasci ouvinte e houve uma perda auditiva aos 13 anos de idade. Os médicos me avaliaram para saber o motivo real dessa perda. Disseram que poderia ser genética, pois nas famílias dos meus pais temos primos surdos. Um outro fator, houve uma época que estive doente e precisei tomar medicamentos fortes. Então, os médicos juntaram esses dois fatores, a genética e a medicação. Disso, eles presumiram a minha surdez. Atualmente, tenho 21 anos de experiência como surda. Estou imensamente feliz por transmitir o meu conhecimento. Vocês aprenderão como foi a história dos surdos no passado. Hoje, percebe-se que os surdos lutam por algum motivo em várias áreas, como na política, educacional e familiar. Esperem, vocês podem estar se perguntando, quais os objetivos dessas lutas? Nós sabemos e entendemos os motivos para tantas lutas. Antes, precisamos conhecer a história passada dos surdos. Hoje, aprenderemos e teremos uma noção dos acontecimentos históricos dos surdos. Vejam a imagem. Percebemos um mar com várias mãos e pessoas pedindo socorro. Quem são essas pessoas? Os surdos. Hã? Como? Antigamente, o surdo não era visto como humano pela sociedade. O surdo não tinha nenhum valor, era excluído e menosprezado. Para a visão da sociedade, o surdo era um empecilho, não contribuía para o desenvolvimento social. Vocês lembram que antigamente existia um grupo que lutava pela sobrevivência? Exemplo, alimentação, evitar a fome. Tiveram lutas. E os surdos? Era um grupo incomunicável. Eles não se ajudavam. Exemplo, se precisasse fugir, era complicado. A sociedade encontrou um meio de acabar com os surdos, matando-os. Nós sabemos que no passado, vários países usavam pontos estratégicos para acabar com a existência do surdo. Existiam lugares que colocavam surdos nos barcos e os jogavam ao mar. Como nos mostra essa imagem? Olhamos isso tudo e pensamos, que imprudência acontecia antes. Outros países levavam os surdos para as montanhas e empurravam-os. Assim, acontecia muitas mortes. Pensamos, era todos os países que queriam matar e acabar com surdos? Não. Alguns países tratavam o surdo como um deus, veneravam por ele ser um sujeito diferente. Dependia do país, do lugar, cada local tinha um tratamento diferenciado ao surdo. O tempo foi passando, percebem pela imagem. Tempo de Cristo. Pensamos, antes a sociedade queria acabar com o surdo, mas Jesus veio ao mundo e ele começou a ensinar o quê? A amar. Jesus pregava e evangelizava o povo, a amar, cuidar e respeitar o próximo. As pessoas pensavam, não podemos matar o surdo, vamos respeitar a existência dele. Esperem, mas como foi que o surdo viveu no tempo de Cristo? Viveu isolado e excluído. Algumas pessoas tinham medo do surdo e pensavam, não vamos matá-lo, mas o surdo viverá sozinho. Nós percebemos o tempo antes de Cristo e com Cristo. Houve uma melhoria. Porque o surdo teve a oportunidade de vida. O surdo antes tinha oportunidades de trabalho e estudo? Não, nada, somente o direito da vida. Iniciou-se a educação dos surdos. Nesse processo, vários autores importantes foram responsáveis pelo desenvolvimento
educacional dos surdos. O principal autor no início foi o Charles Michel Delepay. Ele começou colocando os surdos em um grupo de ensino coletivo. A primeira escola de surdos e mudos na França. Refletindo que os surdos começaram a ter acesso educacional onde? Pelas informações, foi na França. Nessa primeira escola, eles começavam a reparar se o surdo era capaz de estudar, aprender. Vejam a imagem. De um lado, temos o grupo de surdos, do outro, os nobres. O grupo dos nobres analisavam se o surdo tinha condição de aprendizagem. Somente os ricos, as elites, tinham oportunidades. O pobre não tinha nenhuma oportunidade. Começaram esse processo por causa das pessoas bem-sucedidas. Então, o pobre não tinha nenhuma oportunidade, era totalmente excluído. Um outro autor principal na história dos surdos, nos Estados Unidos, foi o Gallaudet. Ele estudava uma área diferente. Um certo dia, nas suas férias, Gallaudet foi à casa da sua família passear. Ele avistou a Alice. Percebeu que ela não interagia. Ele foi até ela para ver se conseguia comunicar e interagir. Conseguiram. Ele usou vários meios de comunicações. Depois disso, ele teve uma ideia, lembrando que Gallaudet tinha uma profissão diferente. Resolveu mudar de área profissional. Teve vontade de ser educador de surdos. Gallaudet viajou para a França, pois tinha descoberto que na França tinha vários métodos de ensino para surdos. Percebeu que na França eles compartilhavam seus métodos e materiais. Transportou tudo para os Estados Unidos. Antes de ir à França, Gallaudet viajou para a Europa. Eles tinham métodos educacionais para surdos. Mas na Europa, eles não divulgavam seus métodos. Parecia algo secreto. Gallaudet tentou de todas as maneiras ter acesso, mas não conseguiu. Na Europa, as metodologias eram vendidas, os preços altíssimos. Gallaudet não tinha condição financeira para adquirir. Gallaudet conseguiu os métodos educacionais juntamente com o surdo Lauretti e voltaram aos Estados Unidos. Ele iniciou as organizações educacionais para os surdos e fundou a primeira escola de surdos nos Estados Unidos. Com tudo isso, percebemos que o Brasil estava atrasado. A Europa e a França, os Estados Unidos, estavam adiantados e evoluídos. Em 1814, fundou-se a primeira escola de surdos. Agora falaremos sobre o Brasil. A primeira escola de surdos, o INES. Como foi fundado o INES? Lembram da história passada do descobrimento do Brasil? Tinha o rei Dom Pedro II, ele fugiu e ficou no Brasil. Na família de Dom Pedro II, tinha um surdo. Como eles eram nobres, não podiam esconder o surdo, omiti-lo, e resolveram trazer o professor francês surdo, o Edouard Huet.
Ele aceitou e trouxe consigo vários projetos. Conseguiu fundar a primeira escola. Antigamente chamava-se Instituto Imperial de Surdos e Mudos. Isso aconteceu no ano de 1857. Através de estudos e pesquisa, após 100 anos, mudaram-se o nome. Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 1957. Como aconteciam as aulas educacionais no INES? Exemplo. Antes, eles tinham desenhos, imagens, fotos e expressões faciais. Usavam moldes e os alunos reparavam, mas faltava o conhecimento metodológico focado aos surdos. Não havia isso. Eles faziam testes incentivadores ao surdo, correto? Mas o processo de aprendizagem do surdo era mais trabalhoso e demorado. Sabemos que os surdos conseguiam formar, exemplo, na França, nos Estados Unidos, em Gallaudet, os surdos conseguiam formar, profissionalizar em várias áreas, musical, medicina, professor, entre outros. Nos Estados Unidos, na Universidade Gallaudet, o surdo era como ouvinte. O surdo tinha uma capacidade enorme. Parecia que os Estados Unidos era o modelo de ensino. O francês Edouard Huet, quando veio ao Brasil, quis aproveitar os modelos educacionais de outros lugares e aplicar no Brasil. A educação dos surdos no Brasil foi um bom começo. Pensamos o quê? Tinham estratégias diferenciadas, imagens, treinamentos de falas. Os surdos iam embora para suas casas? Não. Eles moravam na escola nos períodos de aula. E nas férias iam ver seus familiares. A escola parecia ser a residência dos surdos. A Europa, a França, os Estados Unidos, o Brasil, estavam evoluindo nas metodologias educacionais para surdos. Existia, por um lado, pessoas que não aceitavam o que o surdo aprendia. Exemplo, sinais, falas, as imagens eram contra. Queriam mostrar que seus métodos eram mais sucedidos do que os sinais e as falas. Em 1880, esse mesmo grupo teve a ideia de organizar o Congresso Internacional de Educadores de Surdos. Os educadores de surdos tiveram interesse pelo tema de discussão. Como foi? Eles marcaram um congresso em Milão. Todos os educadores surdos estiveram presentes. Houve um contratempo. Não aconteceu nada do que eles tinham imaginado sobre as discussões de metodologias educacionais. Eles ficaram surpresos. O grupo organizador do congresso era contra os sinais. Queria a metodologia oralista. No congresso, poucos surdos estavam presentes. A maioria eram ouvintes. No mesmo, houve o direito de voto. Mais ou menos 5 ouvintes votaram contra o oralismo e mais de 100 votaram a favor.
Infelizmente, com o início desse congresso, os surdos sofreram bastante. De fato, não foi o começo progressista. Digamos que os surdos estavam vivendo a retrospectiva de quando a sociedade queria acabar com o surdo. Quando o surdo não tinha nenhuma oportunidade. O surdo conseguiu vários avanços. Os desenvolvimentos foram regredidos pelo Congresso. O que aconteceu? Os países aceitaram o oralismo. Lembram que nos Estados Unidos, em Gallaudet, já haviam surdos profissionais em diversas áreas? Eles continuaram atuando? Não, foram substituídos. Perderam seus empregos. O motivo? A obrigatoriedade do oralismo em todos os lugares. Iniciou-se um mundo escuro na vida do surdo. Voltaram ao oralismo e treinamentos de escuta com fonoaudiólogos. Muitas vezes, nas escolas, quando o surdo sinalizava, o professor proibia e amarrava as mãos do surdo. E os surdos, eles pensavam em estratégias de comunicações. A língua dele é qual? A língua de sinais. Os surdos eram espertos. O Congresso tinha o poder de acabar com o uso da língua de sinais, mas a língua dos surdos já existia. As pessoas conseguem acabar com a língua? Nunca. Existiam as associações de surdos nos Estados Unidos, na França e em outros lugares. Começaram a divisão de grupos. Exemplo, na escola, o surdo não utilizava a língua de sinais. Mas, quando o surdo encontrava seu grupo de outros surdos, conversava em sinais, só sinalizava. Era uma satisfação para o surdo. Os surdos tinham necessidade de compartilhamento. Às vezes, ficavam angustiados com certos acontecimentos nas escolas. Exemplo, as punições. Lembram da palmatória? O surdo sofria com essa agressão. O surdo usava as mãos para comunicar, mas era proibido. Os surdos conseguiam continuar com a existência dos sinais. Começaram o grupo de estudos e pesquisa. De um lado, deixaram, de certa forma, o oralismo dominar, pois o oralismo era forte na época. Por quê? O oralismo não tinha poder econômico. O grupo oralista tinha métodos. Iniciou-se experiência com surdos. Às vezes, utilizava o teste sanguessuga. Várias experiências. Alguns surdos não resistiam por causa das experiências científicas. Queriam testar os surdos. Por quê? Do oralismo, da experiência científica, tornar o surdo ouvinte. Por quê? Na época, queriam que o surdo e o ouvinte fossem iguais em tudo. Todo ser humano da sociedade tinha que ser normal, digamos assim, um padronismo social. O surdo era um ser normal, mas a sociedade não tinha uma maturidade. Pensavam, a língua do surdo é diferente. Não considerava a língua de sinais uma língua. Existia um grupo que fazia os estudos e as pesquisas. Podemos dizer que o Congresso em Milão quis abolir a língua dos surdos. De fato, não reconhecia a língua dos surdos, mas era estratégias de comunicações dos surdos. Eles queriam que isso acabasse. O grupo oralista tinha vários recursos. Aparelho auditivo, se conseguisse, era vendido e recebia por isso. O grupo que lutava pelos sinais era menor, enfraquecido, fazia as coisas escondido.
tinha receio que descobrisse e proibisse novamente a utilização dos sinais. Vejam, por que desta imagem com os dedos unidos? Porque os surdos resistiram ao oralismo. Antes do oralismo, os surdos conseguiam profissionalizar. Após o oralismo, os surdos regrediram, pois faltava a língua, os métodos focalizados ao surdo. O grupo oralista não preocupava com isso, somente com a parte econômica. Os lucros. Atualmente, percebemos surdos lutando para quê? Para a existência e a fortificação da língua. Digamos que o surdo sente seguro e protegido com sua língua. Se os surdos não lutassem, até hoje, o oralismo venceria. Mas os grupos de surdos são fortes, conseguem líderes para organizarem movimentos de lutas. Querem defender a sua língua de sinais. Atualmente, acontecem muitas lutas por vários motivos. Defesa à língua de sinais, à educação, defesa à saúde, à política, com vários caminhos de empenhos. Hoje, os surdos brasileiros e estrangeiros têm uma equipe que lutam, unidos para somar juntos. Se fosse cada um por si, enfraquejava. Atualmente, conseguimos lutar para adquirir leis focadas à língua de sinais, ao surdo e à identidade. A maioria das pessoas ouvintes, eu tenho ciência que nem todos têm conhecimento da identidade do surdo e a cultura dos surdos. Pensam que não existe, mas nosso grupo de pesquisa quis provar a existência. Hoje, na nossa aula, estudamos a história dos surdos, aprendemos várias coisas novas. Vamos parar de estudar por aqui? Vamos deixar os estudos? Não, continuaremos. Comparando a língua portuguesa, ela existe, nunca deixará. Ela existe, nunca deixará de existir. O vocabulário da língua portuguesa sempre surge novas palavras. A língua de sinais também depende da contextualização histórica e da precisão. Precisamos procurar aprender como é o mundo dos surdos. O que é diferente do mundo dos surdos e o mundo ouvinte? O mundo dos surdos é fascinante. Digamos que você nasce em um país e viaja para outro. Admira as belezas diferentes. Claro que também acontecem coisas tristes, que está na história. Vejam, temos vários desenhos e contextualizações. Agora, vocês farão a atividade. Podem sentar com o colega, em dupla ou em grupo, como preferirem. Observem o desenho, a imagem. Como foi a história dos surdos no passado até hoje? O que foi bom? O que foi ruim? Troquem ideias e pensamentos. Vocês podem falar sobre o assunto com o colega por 10 minutos e com a ajuda dos tutores. Em casa, façam um texto ou façam um vídeo. Me enviem. Na opinião de vocês,
A história dos surdos foi importante ou não? O que a história dos surdos contribuiu para a nossa atualidade? Os surdos de hoje conseguem assumir a sua identidade e seus direitos? E antes? Era assim? Direito à língua, direito à identidade, direito à cultura. Existia isso? Tentem fazer uma comparação do passado e do presente. Reparem a imagem e discuta sobre o assunto com o colega. Vou aguardar os envios dos textos e os vídeos em Libras, se vocês conseguirem, é claro. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.